Boa noite a todos. Que a paz, que o amor de Jesus possa estar sempre presente nas nossas vidas. E que nós possamos sempre ter o sentimento de gratidão, né, por tudo que nos acontece. Os momentos bons, de alegrias, mas os momentos de tristeza, de dores. Porque todo momento, o que nós estamos sentindo são bênçãos divinas na nossa vida. E olha que gostoso, né? Uma noite de frio, todo mundo dentro de uma casa de oração. Quantas pessoas queriam estar aqui nesse momento hoje e não conseguem. Então, que cada um de vocês possa receber nesse momento as energias de cura, de bênção, da espiritualidade. Hoje, nós estamos, né, entrando no mês de junho, então nós comemoramos 3 santos, né? E hoje eu vou falar de um deles, né, um espírito de luz maravilhoso, que é Pedro. Então, o amor cobre multidão de pecados. É a epístola de Pedro, que é, acima de tudo, cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, essa epístola de Pedro é a própria vida dele, quando ele passou a ter um sentido, um sentimento diferente, quando ele passou a entender o verdadeiro amor, né, que Jesus veio nos ensinar há mais de 2000 anos. Então, nessa epístola que ele conseguiu mostrar para nós a sua transformação. Então, ali está toda a experiência, está toda a sua vida, está todas as suas dores, para que ele pudesse passar para atingir essa transformação espiritual. Simão Pedro, ele é o apóstolo mais intransigente, mais impetuoso, mais duro, mais tradicionalista. Então, ele não conseguia compreender, ele não conseguia reerguer todos os necessitados que chegavam até ele. Então, muitas vezes, antes de Jesus saber ou ter contato com aqueles a quem o procuravam, ele já escorraçava e ele não deixava aproximar de Jesus, porque ele queria, a ideia dele era proteção, era proteger Jesus. Então, o que ele fazia? Ele ofendia as pessoas e ele exaltava, então, seus defeitos para afastar da convivência de Jesus, de afastar, né, de perto de Jesus. Então, Pedro, ele é um exemplo claro de cada um de nós, nas nossas impaciências, no nosso preconceito, nas nossas intolerâncias, né? Sempre achamos que nós somos os certos, o dono da verdade. E nesse momento, nessa hora, que a gente demonstra como nós somos, né, parecidos com Pedro, e como Pedro foi parecido conosco. Então, os 12 apóstolos de Jesus, todos eles têm uma convivência e um sentimento parecido mais ou menos como o nosso. Então, eles tinham virtudes, eles tinham defeitos, eles tinham vícios. E na convivência com Jesus, eles conseguiram transformar e mudar o seu modo de ser. E cada um de nós temos também a mesma oportunidade que eles tiveram de transformação, de mudança. Então, através da convivência, através da pregação, através do ensinamento de Jesus, eles foram, né, circundando e eles foram encontrando uma razão para a sua transformação. E é esse sentido que Jesus veio trazer para cada um de nós. E é esse sentido que cada um dos 12 apóstolos estão tentando até hoje, através dos seus evangelhos, trazer para nós, né? Mudar o nosso modo, mudar nossas atitudes. Então, Pedro, ele era do mesmo jeito. Então, nós nos irritamos com facilidade, assim era Pedro, né? Nós nos melindramos com facilidade, assim era Pedro. Nós não temos paciência, né? Tudo é difícil para nós. E assim era ele. Então, ele vivia questionando Jesus. E ele não aceitava o modo de Jesus lidar com as pessoas. Então, ele era sempre nervoso, sempre inquieto, sempre prestando atenção em cada gesto de Jesus e em cada gesto de todos que estavam sempre perto dele. Mas ele só conseguiu aprender
na dureza, né? E nas provações. Então nós vamos lá. Pedro, disse Jesus para ele, embaia a tua espada, porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. E Pedro não obedeceu Jesus. Ele vai na sua ansiedade, né? Na sua ira, e corta a orelha do soldado. A sogra doente, ela era incômodo na casa dele. Ele ficava irritado, ele ficava impaciente, né, por tê-la dentro de casa e ela sempre doente. Então ele ficava sempre questionando e ele não conseguia compreender as pessoas. E ele então sempre perguntava para Jesus, mas como que eu devo me comportar? Quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes 7? E Jesus então, com aquela paciência, com aquela meiguice, disse, não, Pedro, não 7 vezes 7, mas 70 vezes 7 vezes, infinitamente. E assim, Jesus ia falando, Jesus ia mostrando o lado dele, onde ele estava errando, né? E ele foi fazendo um trabalho, né, através da orientação de uma lapidação, né? Foi lapidando o sentimento de Pedro. E aos poucos, aquele pescador que só enxergava aquilo que ele tocava, aquilo que era material, aquilo que era físico, ele passou a ter um entendimento diferente quando ele começou a se envolver e a entender o porquê que Jesus estava ali, né? O que ele veio trazer. Ele passou a vivenciar os seus ensinamentos e o seu evangelho. Então, tudo mudou e devagarzinho ele foi entendendo. E quando os discípulos começaram a perguntar para Jesus, Senhor, dizem que tu és Elias, que tu és João Batista, né? Mas quem na verdade é você, mestre? E Jesus então olha para todos eles e pergunta, e vós, que dizeis? Quem eu sou? Pedro foi o único que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E naquele momento, nessa passagem, nós ouvimos dizer Jesus para ele, bem, como é bem-aventurado, Pedro. Então foi a primeira vez que Jesus elogiou, né? E mostrou para ele que ele estava realmente no caminho certo. E disse para ele, olha em ti, porque habita a centelha divina, como habita em todos os outros apóstolos. Né? Como és bem-aventurado, Pedro. Quando ele disse que todos têm a mesma centelha divina, ele está dizendo agora, nesse momento, para cada um de nós. Todos nós, né, temos essa centelha divina. E essa centelha divina, ela só vai, né, ser mostrada, ela só vai ser renovada, ela só vai iluminar quando nós conseguirmos entender que nós somos seres, né, todos iguais, com o mesmo modo de criação, filhos de um único Pai e todos irmãos em humanidade. E que todos nós temos essa centelha divina, né? Então todos nós temos essa proteção divina. E é nesse momento que nós precisamos imaginar e lembrar como, naquela época, toda a população tinha um outro modo tão diferente de viver. Era tão rude, né? Era um sentimento tão pequeno, o sentimento de atenção, o sentimento de fraternidade, o sentimento de indulgência. E hoje, nós convivemos com todos esses sentimentos, porque nós temos um maior presente que Jesus deixou, que é o seu Evangelho. Então, hoje nós sabemos, né, o que significa uma indulgência, uma beneficência, o que significa uma piedade, um sentimento de misericórdia. Então, Jesus, ele veio trazer para nós e mostrar, e foi naquela casa simples de Pedro, humilde daquele pescador, junto com sua família, junto com suas dificuldades, que ele conseguiu adentrar, né? E adentrando, as pessoas começaram a chegar, né? E foram convivendo e ouvindo, né, aqueles ensinamentos lindos de Jesus. E Pedro, mesmo convivendo ali, ele continuava sempre questionando, porque era difícil para ele essa transformação.
Era difícil ele olhar para as pessoas com esse olhar de piedade e de misericórdia que Jesus veio trazer e ensinar, e precisava que aqueles 12 apóstolos, né, tivessem esse mesmo sentimento. E Jesus, então, numa das passagens lindas, mostrando para nós o verdadeiro sentido da humildade, ele vai lavar os pés de todos os apóstolos. Mas quando Pedro vê Jesus ajoelhando, lavando os pés dos apóstolos, ele disse: o meu não, mestre. Jamais você vai ajoelhar os meus pés e lavar. E Jesus olhou para ele e disse: jamais fale assim. Você não é diferente de nenhum de seus irmãos. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não vai mais caminhar comigo. Mostrando para nós que a humildade tem que ser o nosso lema. Que a humildade tem que ser o maior sentimento, que ele tem que dominar a nossa vida. Mostrando que nós somos seres pequenos, num momento enorme de evolução e de uma oportunidade enorme de um crescimento. Mas nós só vamos conseguir sentir esse sentimento verdadeiro da humildade quando nós abrimos o nosso coração, né? De igual para igual. Quando nós aprendemos a olhar nos olhos do nosso irmão e ver o valor, né? E ver as suas virtudes, as suas qualidades. Não prestar mais atenção nos vícios, nos defeitos. Quando nós pararmos de criticar as pessoas, né? Quando nós pararmos de ter o sentimento tão horrível do preconceito. Que todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades, todos nós temos o corpo perecível, mas todos nós temos o Espírito eterno. E é esse Espírito eterno que tem que carregar nele a humildade. Na última ceia, Jesus reúne seus apóstolos e diz: eu vou para um lugar que por enquanto vocês não podem ir comigo. E Pedro novamente diz para ele: mas como, mestre? Aonde você for, eu vou. E Jesus olha para Pedro: calma, Pedro, a vida vai te ensinar. Algumas coisas vão acontecer. E eu te digo em verdade, que antes do galo cantar essa noite, tu me negarás por 3 vezes. Pedro ficou naquela hora tão chateado, porque Jesus não reconhecia o amor que ele sentia por ele, né? A sua lealdade, o seu empenho. E ele, então, ficou tão ressentido. Mas, quando o galo cantou por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Nós, quando ouvimos essa passagem, nós nos incomodamos, né? Como que ele teve essa atitude? Né? Qual será que seria a nossa atitude? Naquele momento de desespero, naquele momento do medo, né? Como será que nós iríamos agir? Mas nós ficamos questionando, né? Pedro esteve com Jesus, ele conviveu com ele ceiou com ele escutou todos os seus ensinamentos com os ouvidos físicos, todos os ensinamentos do reino de Deus. Ele dormiu com Jesus, ele pescou ao seu lado. Nos momentos de turbulência, ele aprendeu a calmaria. Foi convidado a andar sobre as águas, para que pudesse entender: Pedro, olha para mim. Se estiveres comigo e confiar em mim, fará o que eu faço. Vencerá todas as dificuldades. Caminhe, né, sobre as águas, com a leveza, com o coração, com a fé. Você será a calmaria, vai flutuar sobre os seus problemas, como se ele estivesse dizendo para cada um de nós: venha, caminha, né? Deixa para trás todos os seus problemas, deixa a fé comandar o seu sentimento, deixa o sentimento do amor aflorar, que os seus problemas vão se tornar tão insignificantes. Mas Pedro não conseguiu se desligar dos problemas e deixou que o medo dominasse, que as imperfeições falassem mais alto, e ele começa a afundar. Mas
Jesus estende a mão e o levanta, né? E ergue novamente, como Ele faz com cada um de nós. E muitas vezes nós nem percebemos que Ele está nos reerguendo, que Ele está nos direcionando, né? Que Ele está nos apoiando. E nós ainda muitas vezes ficamos perdidos, né? E desconfiados desse amor que Ele sente por cada um de nós. A fé, ela balança nos momentos de tristeza, de dificuldade, que é o momento mais importante que nós precisamos ter a certeza de que o bem, de que a luz está junto de nós. Então, esse exemplo de Pedro são os que mais nos fazem entender que também nós precisamos nos fortalecer na fé. Nós precisamos lapidar, né, todo o nosso sentimento e deixar que toda a energia da doçura, da mansidão, do afeto, da ternura, faça parte de nós. Porque foi isso, né, que aconteceu. Pedro conviveu com Jesus fisicamente. Então, naquela convivência, ele conseguiu se lapidar. Mas nós temos a oportunidade dessa transformação todos os dias. E quando Jesus, né, começou a chamar Pedro, pedra, o alicerce, sendo ele a igreja, né, de Jesus, o exemplo, o trabalho. Então, Humberto de Campos nos diz, quando Jesus estava chamando a atenção, ele não chamava de Pedro, ele chamava de Simão ou Simão Pedro. Ele só chamava Simão de Pedro quando ele percebia nele a força espiritual, a firmeza espiritual. Então, olha, né, que exemplo, né? Simão Pedro, quando estava balançando na fé. Pedro, a força, a pedra, o alicerce. Então, é isso que ele deixou para nós, né, esse exemplo a seguir. E aí passa o tempo, Jesus parte, né? Tudo aquele nós já sabemos, e Pedro então abre a casa do caminho. E naquela casa onde começou todos os seus trabalhos de redenção, de amor ao próximo, a casa do caminho, Pedro vivenciou os ensinamentos de Jesus, o seu evangelho de luz. E foi na casa do caminho, né, que Estevão, podemos falar Gesiel, que está no livro Paulo e Estevão, conseguiu se evangelizar e se tornar o primeiro mártir do cristianismo. Gesiel e Abigail, no ano de 34, um ano depois da crucificação de Jesus, na cidade de Corinto, na Grécia, morava uma família judia. Pai, irmão, irmã, porque a mãe já tinha desencarnado. Gesiel com 25 anos e Abigail com 18. Gesiel, ele já sempre foi um moço bondoso e estudioso das Escrituras. Então, ele seguia, era adepto de Isaías. Então, ele já acreditava na vinda do Messias, né? Então, ele já tinha esse entendimento, né? Ele já esperava isso, porque ele acreditava em todos esses ensinamentos. E naquele ano, os romanos, então, dominaram a Grécia e fizeram cruéis perseguições a todos os habitantes, principalmente com os israelitas. E foi então onde o pai de Gesiel e de Abigail foi morto. Abigail, ela fugiu para Jerusalém com uma família, né, muito boa, Zacarias e Ruth, a quem cuidou e criou, passou a ser a sua nova família. Mas Gesiel, ele foi preso e foi levado às galeras romanas para trabalhar como escravo. E ali ele trabalhava, sem reclamar. Tudo o que ele fazia com carinho. Tudo o que ele fazia com bondade. Por maior dificuldade que ele poderia estar passando e sofrimento, ele tinha sempre o sentimento da resignação, do amor e da calma dentro dele. Certa vez, ele trabalhando naquela galera, chegou um moço romano ilustre, Sérgio Paulo. E no meio da viagem, esse ilustre passageiro foi vítima de uma violenta febre.
né? E ele ficou agonizando entre a vida e a morte. E as pessoas, ninguém queria se aproximar, ninguém queria cuidar. Então chamaram Gesiel para cuidar desse jovem. E ele, com todo o amor, com todo o carinho, ele conseguiu curar esse jovem. Só que ele também ficou acometido por essa doença. E naquela época, quando um dos escravos ficava doentes, eles lançavam ao mar. Só que, pela gratidão, Sérgio Paulo pediu para que a galera parasse no porto de Jope, né? Escondido de todos, né? Que ninguém podia ficar sabendo. E ele então disse para Gesiel, deu uma bolsa de dinheiro para ele, falou, nós vamos deixar você na praia. Se você sobreviver, a única coisa que eu te peço, você mude de nome. E ali ele ficou, com febre, agonizando. Chegou um malfeitor perto dele, para quem já leu o livro, né? Estou fazendo um resumo bem. Então chegou um malfeitor perto dele para roubar a sua bolsa. Mas ele, com aquela bondade nos olhos, ele disse, eu entrego a minha bolsa. Né? Ele não reagiu, mas eu precisava que você me levasse num lugar onde alguém pudesse cuidar de mim. E aquele malfeitor, então, levou e deixou Gesiel na casa do caminho e partiu com a bolsa de dinheiro. Ali, Pedro, com todo o amor, com todo o carinho, cuidou de Gesiel, que ficou entre a vida e a morte por várias semanas. Ele começou a recuperar e Pedro foi evangelizando. Foi contando todas as passagens de Jesus. E ele, que já tinha no coração o sentimento de que um dia o Messias iria chegar, ele foi ficando tão encantado que ele, quando ele ficou bom, Pedro falou para ele, agora nós vamos trocar o seu nome, de Gesiel para Estevão. E ele, então, passou a evangelizar, a curar, a cuidar, trabalhando em nome de Jesus. Até que ele foi apedrejado, né? E partiu a pátria espiritual. Primeiro mártir do cristianismo. Saiu da casa do caminho. E ali, muitos missionários passaram. Muitas pessoas foram cuidadas. Então, aquele homem que era um pescador rude, ele se transformou no alicerce da primeira comunidade cristã e o braço direito de Jesus. O Pedro, né? A pedra. Então, nós aprendemos com Pedro que ser forte não é cair, mas é aquele que não desiste. Forte não é aquele que se vinga, mas é aquele que perdoa. Forte não é aquele que é agressivo, mas é aquele que é humilde. Forte não é o tirano, né? Não é o vilão, não é aquele que agride, que maltrata, mas é aquele que, mesmo levando, né, as chibatadas, os xingos, as críticas, age com fé e com resignação, porque entende que cada um de nós temos o nosso valor e que nós somos importantes, um para o outro, e principalmente para essa espiritualidade que ampara cada um de nós e para Deus, nosso Pai. E foi assim que Pedro caminhou pela sua existência, né? Sempre amparando, sempre cuidando, sempre recebendo as pessoas. E um dia ele estava tão triste, chateado na casa do caminho, sentadinho assim no banco, pensando. E Jesus, então, chega até ele em espírito e diz, Pedro, o que está acontecendo com você? Por que você está tão desanimado? O que foi? Ah, mestre, Jafé está dizendo que eu sou um ladrão, que eu recebo todos os donativos e estou usando ao bem próprio. Jesus olha e falou, Pedro, não liga para isso, não se preocupe, porque Jafé vai viver. Mas, mestre, Samuel também está me difamando a minha honra, falando de mim. Eu não sei mais o que eu faço, todo o bem que eu faço parece que não surta resultado. Que isso? Jesus falou, onde você está com esse pensamento? Cadê a sua força? Não esquece que Samuel também vai viver. E assim Pedro foi falando de todas as pessoas. E Jesus olhou para ele e falou, não se preocupe.
todos vão viver. Porque a pessoa que fere se esquece que a vida é longa. E que se hoje você está com o tempo de ferir, amanhã haverá o tempo de receber. Então, vamos prestar atenção em nós, né? No nosso modo de ser, como que nós estamos vivendo, como que nós estamos convivendo, né? Lembrar que nós já tivemos várias e várias encarnações, mas que nós vamos ter muitas e muitas encarnações pela frente. Então, nós vamos viver. E tem uma lei, né? Que é a lei da ação e reação. Então, se existe o tempo de plantar, existe o tempo de colher. Então, hoje nós estamos plantando. Então, nós sabemos qual vai ser a nossa colheita. Então, não vamos nos afligir, não vamos nos desesperar, né, diante dos nossos erros, da nossa culpa que trazemos, dos remorsos, do sentimento de medo. Vamos encontrar força e o consolo nessa epístola tão linda de Pedro, que é o amor cobre multidão de pecados. Então, se eu errei ontem, se eu acordei chateada hoje, faça alguma coisa de bom, né? Ame, faça algum sentimento, alguma coisa para recuperar aquele mal que nós fizemos. Não vamos ficar remoendo, né? Medos, culpa, remorso. Todos os dias é um dia de recomeço. Então, o amor, né? Cultivar o amor mútuo. O que é o amor mútuo? É uma troca de amor, é o amor recíproco. Então, quando Jesus veio e nos ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, Ele estava nos ensinando que para amar a Deus, em primeiro lugar, nós precisamos nos amar. Quando nós aprendemos a valorizar o nosso sentimento, a amar a nós mesmos, a ver as nossas qualidades, nós vamos estar preparados para amar a Deus e ao nosso próximo. Então, todos aqueles que conviveram com Jesus naquela época, eles receberam dele aquela energia, né, diretamente ali da presença. Então, eles conviveram com esse amor. Então, a gente fica imaginando como seria aquele clima de conviver com Jesus. Só que esse clima não acabou. Jesus permanece conosco, né? Então, Jesus, ele não está fisicamente, mas ele está dentro de nós, do nosso coração, dependendo da forma que nós estamos vivendo a nossa vida. Então, hoje, nós temos ele dentro de nós. Como será que é a nossa vida? Será que ele quer ficar dentro de nós, né? Então, só depende de nós mesmos. Passa os anos, né? Pedro já muito velhinho, idoso, com 80 e pouco, 83 anos em Roma, e as perseguições cada vez pior. E Pedro, então, foi preso e condenado à mesma morte do Cristo, à crucificação. Só que Pedro não quis ser crucificado como Jesus. Ele quis ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achou que ele não tinha o merecimento de ter a mesma morte. Então ele pediu, né, para crucificá-lo de cabeça para baixo. Então, ele foi preso e foi levado pelos soldados, ali caminhando pela multidão, aquele cabelinho branco, aquela pessoa que só fez o bem. As pessoas tinham carinho por ele, gritavam, louvando. E aqueles que ainda tinham a raiva, né, os soldados, blasfemando. E ele caminhava, mas a maioria que ele escutava eram os louvores de gratidão por tudo que ele tinha feito de bom. E toda aquela multidão ali, apavorada, mas ele, com aquela serenidade, caminhava, olhava nos olhos de um, nos olhos de outro, porque ele tinha, a missão dele tinha sido cumprida. Então as mulheres, as crianças corriam no meio da multidão, puxavam a mão, beijavam-lhe a mão, e ele, emocionado, ele começou a lembrar, né, de Jesus. E ele começou assim, a lembrar de todos os momentos felizes naquela Galileia,
né? Pensando naquele olhar meigo de Jesus, aquela saudade foi tomando conta dele. E aquela energia foi tomando conta dele cada vez mais. Então, quanto mais ele andava, mais ele lembrava de Jesus. Mais ele sentia aquela presença de Jesus. Mais ele sentia que a importância de tudo que ele tinha feito. Porque muitos dos soldados também estavam louvando Pedro. Apenas um dos pretorianos, Sertório Aniceto, um dos soldados que não suportava ficar olhando para Pedro. E ele, então, com sarcasmo, né, diz Humberto de Campos, que Sertório Aniceto tentou quebrar todo aquele clima, né, de louvor que as pessoas estavam cantando, que as pessoas estavam dizendo para ele, e começou então a se dobrar em impropérios. Judeu imundo, né, velho imprudente, xingando Pedro. Agora é o seu fim, né? E ele gritava, sempre dizendo. E Pedro, caminhando, começou a orar, mas orando, né? E aquele silêncio dentro dele, ele foi sentindo aquela paz dentro dele. E quando ele começou, todas aquelas lembranças, né? Jesus na sua casa, Jesus dividindo o pão, Jesus curando. Ele ficou como se ele estivesse assim, hipnotizado. E quando chegou no momento de ser pregado ali no madeiro, aquele escravo nas suas mãos, ele não sentiu a dor. Como se ele estivesse em outro já mundo. Então ele... E ali ele não se conformava, que ele ficou quieto, né, paciente, esperando tudo acontecer. E Humberto de Campos, então, diz que grupos de orações chegavam até ele, né? Então, as pessoas oravam, encarnados e desencarnados. E Sertório Aniceto, vendo que ele não morria, ele já idoso, de cabeça para baixo, né? Escorrendo todo o sangue, ele foi ficando mais com raiva, mais revoltado ainda. E ele então pega uma pedra e joga com toda a força na cabeça de Pedro. Quando a pedra acerta, que joga o sangue, Pedro sente como se ele estivesse, né? Aquele topor e sai do corpo. Mas a hora que ele sai do corpo, ele vê que uma luz enorme vai se aproximando. E aquela luz vai chegando até ele. E ele vê que era Jesus. E Jesus, então, naquele momento, pega Pedro em seus braços, como se fosse uma criança, e parte com ele. E diz para ele, Pedro, descanse em paz até quanto quiseres. Eu, porém, preciso me ausentar. Mas Pedro pergunta, mestre, aonde vai? E Jesus diz para ele, Pedro, enquanto houver um gemido na terra, jamais irei repousar. Enquanto um irmão chorar, pedindo auxílio, eu estarei presente. Né? Lembrando aquela passagem, aquela fala de Jesus. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, nesse momento, o irmão X diz que Pedro se enche de energia e fala para ele, eu também vou junto com você. E eles, então, abraçados, descem para a crosta terrestre. E aí eles começam a olhar toda aquela multidão. E Pedro, junto de Jesus, agora, os dois em espírito, vão começar a trabalhar junto. Quando Jesus olha para ele e diz, Pedro, você está ouvindo uma voz? Uma voz, Pedro, preste atenção. E Pedro, então, começa a prestar atenção e ele ouve, né, alguém te chamar. E a hora que ele vai se aproximando daquela pessoa, que ele vê aquele homem com uma criança no colo, desesperado, chamando por Pedro, porque a criança fervia em febre, né? A criança estava quase que desencarnando. E ele, desesperado, chama por Pedro, e ao mesmo tempo que ele chama por Pedro, o remorso toma conta, e ele pede desculpa. Que Pedro chega perto dele, que olha, vê que era Sertório Aniceto. Então, naquele momento,
Pedro não pensou duas vezes. E o menino, então, reage, né? Acorda, olha para aquele pai e abraça. E Aniceto vê que realmente ele recebeu o milagre, a presença de Pedro. E ele, então, naquele momento, ele diz: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. E a sua transformação, daquele coração tão endurecido, que fez tanto mal para Pedro, mudou completamente a sua atitude, passando a acreditar, a ter fé e a ser um cristão também. E trabalhar pela causa do cristianismo. Então, para ele, começava uma nova vida. E para Pedro, o serviço continuava. Deixando para nós um exemplo, né? Um exemplo de que o amor cobre multidão de pecados. Deixando para nós o exemplo que devemos seguir todos os ensinamentos, todas as coisas boas que todos daquela época, que todos aqueles missionários, que todos os apóstolos deixaram para nós. E seguir o Evangelho e colocá-lo em prática. Só assim iremos conseguir o verdadeiro sentimento do amor, substituindo erros, faltas, por qualidades e virtudes, semeando. Qual que é o maior trabalho do espírita? É semear. Semear sempre, não importando qual é o canteiro que nós estamos semeando, né? Se o canteiro já é fértil, se ele não é. Muitas vezes a semente ainda está ali adormecida, mas um dia, né, com o tempo, ela vai germinar. Então, o nosso trabalho não é ver aonde nós vamos semear, é semear e andando, semeando, semeando. Uma palavra amiga aqui, uma palavra de consolo ali, uma palavra de amor. Um dia, essa palavra vai se transformar numa semente, e essa semente irá florescer. E aí, muito tempo lá na frente, quando a gente vê aquela pessoa que às vezes a gente falou alguma coisa, melhorar, você fala, nossa, né? É uma vitória. E quando nós passamos essa energia para as pessoas, nós também estamos recebendo. Então, esse é o nosso trabalho na seara do bem, na seara de Jesus. Então, nós precisamos entender que o verdadeiro sentido do amor, ele alivia as nossas dores, ele faz com que nós possamos a ter um entendimento melhor sobre a nossa vida, sobre os nossos problemas, sobre as nossas dores, sobre as nossas perdas. A vida se torna um pouco mais leve. Passamos por uma pandemia, né? Quantas pessoas perderam seus entes queridos, amigos, né? Perderam seus bens, perderam o emprego. Quantas desarmonias dentro do lar. Quantos sentimentos de depressão, de pânico, de medo. Quantos suicídios. Então, nós precisamos entender que é através do amor que nós vamos conseguir amenizar todas as nossas dores e que nós vamos conseguir a evolução e a paz que nós tanto procuramos. Então, o amor cobre multidão de pecados. Que Jesus abençoe cada um de vocês. E que essa epístola de Pedro, que eu falo que é tão parecida com a nossa vida, que nós possamos seguir de exemplo, dando força para superar todos os percalços da vida, entre aspas. Então, que Jesus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam levar essa energia de paz e de amor por onde passarem. Que assim seja.